Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para anunciar a palavra do pastor. Nessa oportunidade eu quero desejar um bem-vindo a todos vocês e que Deus abençoe a cada um e que essa palavra possa falar em vossos corações, no nome do Senhor Jesus. Vamos conversar nessa oportunidade sobre o capítulo 2 do livro que escreveu Tiago, o versículo de número 18, que diz assim: Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu gostaria de contar aos amados uma história, na verdade duas. A primeira história conta de um período de seca que uma determinada cidade estava vivenciando, sofrimento, a plantação, animais, tudo perecendo por conta da seca, e uma igreja local, então, decidiram entre eles para ir fazer em determinado lugar uma oração pedindo a Deus que enviasse chuva sobre aquela região, pois o sofrimento estava muito grande. Feito o planejamento, dia e hora marcado, a igreja se reúne no lugar combinado para irem até o local de oração. Perceberam que no meio da igreja, que estava reunida no meio daquela multidão, existia uma criança que estava portando um guarda-chuva. Indagaram daquela criança, perguntando: por que você está levando esse guarda-chuva? A criança humildemente respondeu: nós não vamos orar para que venha chuva? Então, vamos nos prevenir levando o guarda-chuva. Veja a fé daquela criança. Veja a diferença entre os demais irmãos e aquela criança. Uma outra história também muito bacana é que já é também como essa do conhecimento dos irmãos, uma ilustração, na verdade, que nós usamos justamente para falar a respeito de obras de fé. É aquela ilustração que fala do alpinista que saiu para escalar uma montanha e não ficou atento ao horário, anoiteceu, e enquanto ele estava se preparando para descer, então ele sofreu um acidente e ele ficou pendurado. Já era noite e não tinha com quem se comunicar. Ele então, se vendo em aperto, faz uma oração a Deus da seguinte maneira: Deus, se o Senhor realmente existe, me ajuda. Então ele ouviu uma voz que dizia: se você crer em mim, corta a sua corda. Novamente ele faz uma oração dizendo: Deus, se o Senhor realmente existe, por favor, me ajude.
novamente a voz se manifesta e diz: se você crer em mim, corte a sua corda. Quando o dia amanheceu, ele foi encontrado morto, pendurado a pouco menos de 1 metro do chão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa aceitação, a nossa fé, ela não pode estar apenas calcada em palavras apenas, mas em ações, obras, atos que demonstrem a nossa fé. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as suas obras, que eu, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé. Olha que algo interessante. Aquela criança, ela foi para a oração com a certeza da resposta. Os demais irmãos foram para orar, mas as suas atitudes não demonstrou que eles acreditassem realmente que Deus ia mandar chuva, diferente da criança. O alpinista da nossa alegoria orou a Deus dizendo: Senhor, me salva, e o Senhor disse: corta a corda, corta a corda. E ele não cortou a corda. Então ele orou para que Deus salvasse, Deus falou: corta a corda, e ele não cortou a corda. Então, às vezes, é preciso nós tomarmos essa atitude de levar o guarda-chuva, se formos orar para chover, e também de cortar a corda e nos depender única e exclusivamente do apoio e dos cuidados do Senhor, porque nós temos que agir dessa forma. Nós temos que depender única e exclusivamente de Deus. Nós temos, muitas das vezes, irmãos, nos lançar. Dizer: Senhor, eu vou me lançar aos teus braços, na certeza de que o Senhor vai me segurar, porque se o Senhor não me segurar, eu não sei o que será de mim. E confiar na proteção e no apoio do Senhor. E é disso que Ele gosta. Não basta falar de fé, mas é preciso demonstrar fé. Não basta pregar sobre fé. É preciso que as pessoas vejam que nós temos fé. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Para isso o Senhor nos salvou. O mundo precisa da nossa luz, não da nossa luz, porque nós brilhamos com luz refletida, a luz de Cristo que brilha ao mundo através de nós. Nós somos o sal da terra. Nós temos que dar sabor, levar o sabor e não ser insípido. Amados, eu não queria que você ficasse constrangido ou pensar de alguma maneira que eu estou lhe acusando por sua falta de fé, porque esse não é o seu único, esse não é um problema único seu, é um problema de todos nós. Quantas das vezes nós vamos orar a Deus para chover e nós não levamos o guarda-chuva? Quantas vezes nós pedimos: Senhor, me salva, e Ele manda: corte a corda, e nós não cortamos a corda? Não é diferente comigo, assim como não é diferente com vocês. Mas se nós quisermos a vitória, nós teremos que cortar a corda. Em determinado momento da sua vida, você tem que cortar a corda e depender de Deus. Para isso o Senhor nos chama. E esse não é um problema apenas meu e seu, os apóstolos, a igreja de Cristo no princípio também se portava dessa forma. Entre tantos relatos, eu gostaria de elucidar um aqui, do livro de Atos, capítulo de número 12. Aquela ocasião em que Herodes matou a Tiago, irmão de João, e lançou Pedro na prisão. E os judeus gostaram da sua atitude, então ele disse: então eu vou lançar Pedro na prisão, pela manhã eu entregarei aos judeus, que certamente irão matá-lo também.
E no mesmo momento, o texto diz que a igreja fazia incessantes orações a Deus pela vida de Pedro, pela libertação dele. E enquanto Herodes planejava isso, a igreja estava na casa de Maria, mãe de João Marcos, fazendo incessantes orações a Deus pela libertação de Pedro. O anjo se faz presente na prisão, livra Pedro das algemas, passa ele entre 16 soldados, leva ele para fora da prisão, e ali ele se separa. Então Pedro, vendo que estava fora da prisão, então vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos, aonde estava a igreja fazendo incessantes orações a Deus por sua libertação. Ele bate na porta, a igreja está orando lá dentro: Senhor, livra Pedro, Senhor, tira Pedro da prisão. E Pedro está na porta batendo. Olha que interessante. Uma menina por nome Rode vai até a porta enquanto a igreja ora e ouve, identifica que aquela voz é a voz de Pedro. Deus tinha libertado Pedro por conta da oração da igreja, e a menina corre para junto aos irmãos que estavam unidos em oração pela libertação de Pedro e diz: olha, irmãos, Pedro está ali na porta. E o que os irmãos disseram para ela? Você está louca. Eles estavam orando para a libertação de Pedro. Pedro estava na porta batendo, porque Deus havia ouvido suas orações, e a menina vai e anuncia: olha, Pedro está aqui. O que eles dizem? Você está louca. Não é Pedro. Não é possível ser Pedro, porque Pedro está preso. Tem 16 soldados guardando Pedro. Ele está preso em um lugar que é de segurança máxima. É impossível. E certamente amanhã ele vai ser entregue para ser morto. E a menina diz: volta lá de novo, conversa com Pedro e não abre a porta. E volta para os irmãos que faziam incessantes orações a Deus pela libertação de Pedro. Eu estou frisando essa incessante oração para que os irmãos entendam que eles estavam orando por sua libertação, mas eles não estavam realmente certos de que Deus os livraria, porque ele deveria estar pensando na morte de Tiago e em outras coisas que deviam ter acontecido. Então eles estavam focados lá e não no que Deus podia fazer. A menina novamente volta e diz para eles: olha, Pedro está à porta. E eles olham para ela novamente, a igreja que fazia incessante oração para Deus libertar Pedro, diz: não é ele, deve ser o seu anjo. Deve ser um anjo que está aí, mas não é Pedro, porque Pedro está preso em uma prisão de segurança máxima. A menina abre a porta, Pedro entra, se identifica e a igreja se alegra. Eles estavam orando, mas não estavam crendo. Assim é você. Você ora, mas já dentro do seu coração você já está profetizando, dizendo: eu sei que Deus não vai fazer. Eu vou orar pelo meu filho, mas eu sei que Deus não vai fazer. Eu vou orar pelo meu esposo, pela minha esposa, mas eu sei que Deus não vai fazer. Eu vou orar pela minha cura, pela salvação desse ou daquele, mas eu já sei que Deus não vai fazer, porque eles são difíceis. A minha cura, o médico disse que é impossível porque é algo que não tem cura. O meu filho jamais será regenerado, porque a situação que ele está, dificilmente ele será regenerado. E assim, as nossas orações, ela segue esse curso. Queridos, não pense que você alcançará do Senhor algum favor. Aquele que orar tem que crer primeiro que Deus existe. E às vezes nós oramos e não acreditamos muito que Deus existe. E além de nós crer que Deus existe, primeiramente, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, porque Ele vai recompensar o seu esforço e a sua oração. Creia nisso. Quero te fazer um apelo. Quero te fazer um apelo em nome de Jesus. Corte a corda.
se jogue nos braços do Senhor, deixa Ele tomar conta da sua vida. Tudo isso que está acontecendo no mundo, nesse momento de crise, dessa pandemia que está acontecendo, queridos, corte a corda, confia no Senhor, confia nele, se joga nos braços dele, Ele não deixará que você tropece em alguma pedra. Te agradeço em nome de Jesus por esse momento e peço a você, se você ainda não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações, faça o seu comentário, dê o seu like ou até mesmo o seu dislike, para que assim a gente possa cada vez mais aperfeiçoar e levar até você uma palavra de Deus no teu coração. Agradeço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, e que Deus, queridos irmãos e irmãs, te abençoe poderosamente. Amém.